Bom, pessoal, então, esse é o exercício que eu preparei para a aula de hoje, né? Aula de revisão. Deixa eu só focar aqui na folha que eu acho que eu não fiz. Então, ele é um pórtico, ó, engastado de um lado e do outro lado tem um apoio fixo. Então, o primeiro passo é a gente ver quantas vezes é hiperestática essa estrutura, né? Então, vamos ver as incógnitas que eu tenho. O engaste, eu tenho 3 incógnitas, né? Uma reação vertical, uma reação horizontal e um momento. E o apoio fixo, eu tenho 2 incógnitas, uma reação vertical e uma reação horizontal. Então, no total, eu tenho 3 mais 2, 5 incógnitas, né? 3 aqui, 2 aqui. E número de equações, eu tenho aquelas 3 equações, né? Somatório de forças em x igual a 0, y igual a 0, momento igual a 0. Então, o meu grau de hiperestaticidade é o número de incógnitas menos o número de equações. Essa estrutura, então, é 2 vezes hiperestática, ou seja, eu vou precisar remover 2 vínculos, tá? E aí eu posso escolher. Dessa vez, da outra vez, o que a gente tinha feito quando eu tinha uma estrutura engastada e apoio fixo? Eu tinha removido o momento aqui, né, a rotação, então transformei esse engaste em um apoio fixo e a translação horizontal, então eu tinha transformado esse apoio fixo em um apoio móvel. Eu falei que não tem jeito certo, então hoje eu vou fazer diferente. Eu vou remover os 2 vínculos desse apoio fixo, então vou deixar livre essa ponta e essa aqui vai continuar engastada. Então vai ficar um pórtico engastado de um lado e livre no outro. E aí os 2 vínculos que eu removi, eu vou adicionar como hiperestáticos. Então vou chamar esse aqui de x1 e esse aqui de x2. Então, isso que eu fiz. Deixei engastado livre, em vez de deixar apoio fixo e apoio móvel. Mas tanto faz, você que escolhe o que você quer remover, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos ter que, como é 2 vezes hiperestática, eu vou precisar de 3 casos. O caso 0, que vai ser essa estrutura aqui do sistema principal sem os hiperestáticos. O caso 1, que é a estrutura do sistema principal sem os carregamentos e uma força unitária no lugar do hiperestático x1. E o caso 2, que é uma estrutura, essa estrutura do sistema principal sem os carregamentos, né? E uma força unitária no lugar do hiperestático x2. Tá? Então, vou fazer esses 3 casos. Então, desenhei aqui o caso 0, né? E a gente vai precisar encontrar as reações de apoio do caso 0. Então, eu tenho uma reação vertical, que eu vou chamar de VA, uma reação horizontal, que eu vou chamar de HA, e um momento, que eu vou chamar de MA, tá? Vou concentrar essas cargas distribuídas, então eu tenho 5 vezes 3, 15 quilonewtons, que tá aqui no meio, né? E aqui 3 vezes 3, 9 quilonewtons, também está aqui no meio. E aí eu vou achar essas 3 reações aqui. Então, vou fazer somatório de forças na direção x igual a 0. Então, eu tenho 9 para a direita e HA para a esquerda igual a 0. Daqui, então, eu tiro que HA vale 9 quilonewtons.
Deu positivo é porque é nesse sentido mesmo, ele aponta para a esquerda. Somatória de forças em Y igual a 0, então eu tenho VA para cima e eu tenho 15 para baixo. Daqui, então, eu tiro que VA vale 15 kN. Como deu positivo, ele é para cima mesmo. E somatória de momentos em torno a um ponto qualquer, eu vou escolher o ponto A igual a 0. Então, eu tenho um momento aplicado, MA, né, no sentido anti-horário. Aí, essa força horizontal de 9, então, sempre pego força horizontal, distância vertical. Então, essa força de 9, ó, em relação ao ponto A, ela gira no sentido horário. Então, vai ser menos 9 vezes 1,5, que é essa distância aqui, horário. Força vertical, distância horizontal. Então, essa força de 15, ó, em relação ao ponto A, também está girando no sentido horário. 15 vezes 1,5, sentido horário. Igual a 0. Daqui eu tiro que meu momento MA vale 36 kN vezes metro. Deu positivo, então ele é no sentido anti-horário mesmo. Então eu acertei os 3 sentidos aqui que eu tinha escolhido inicialmente. E aí, a gente precisa fazer o diagrama de momento para o caso zero. Então, vou pegar esse ponto A aqui, ó. Ele é uma extremidade, ó, extremidade do meu pórtico, só que eu tenho um momento aplicado nele de 36 kN vezes metro. E se eu pegar essa extremidade, ó, equivalente ao ponto A, que é a extremidade de baixo da minha lixa, e aplicar esse momento, ó, de 36, eu vejo que ele está tracionando o lado de fora. Então, no ponto A, eu tenho um momento de 36, tração do lado de fora. E aí, eu vou precisar descobrir o momento nesse ponto aqui, que eu acabei chamando de ponto B. Então, o que eu vou fazer? Só vou enxergar, ó, para o ponto B, eu só vou enxergar o de baixo para cima, ou eu posso fazer isso aqui, só enxergar do B até o final, né? Mas acabei fazendo assim. Então, quem que causa momento no ponto B? Eu tenho esse momento de 36, sentido anti-horário. Eu tenho 9 vezes essa distância aqui, 1,5, sentido anti-horário também. Então, eu já tenho 36 mais 9 vezes 1,5. E eu tenho esse outro 9 vezes essa distância de 3, só que está no sentido horário. Então, eu tenho 36 mais 9 vezes 1,5 menos 9 vezes 3. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui na calculadora, ó. Então, eu tenho 36 mais 9 vezes 1,5 menos 9 vezes 3. Dá 22,5. Deu positivo, então significa que está no sentido que eu considerei positivo, ou seja, que era o sentido anti-horário. Então, tá nesse 22,5 nesse mesmo sentido do 36, ou seja, também é tração do lado de fora. Era muito mais fácil fazer esse momento vendo aqui, né? Olhando daqui até aqui, aí eu olho no ponto B, só que ponto B da viga. Então, quem causa momento nesse ponto? 15 vezes 1,5, sentido horário. 15 vezes 1,5 é 22,5, né?
Aí, o que eu faço? Eu seguro o ponto B, ó, e aplico essa força de 15. Eu vejo que tá dando tração em cima. Então, eu desenharia 22,5 para cima na viga. E eu sempre vou rebater, né? Se da viga tá para fora, no pilar tá para fora também. Então, eu faria isso. Era mais fácil fazer desse jeito. Eu acabei fazendo do jeito mais difícil. Mas tanto faz, vocês viram que os dois jeitos dão na mesma. Beleza, então eu sei que aqui vale 36 e aqui vale 22,5. E entre esses dois pontos eu tenho uma carga distribuída. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois momentos com uma linha pontilhada e eu vou pendurar uma parábola, porque momento de carga distribuída é parábola. E aí, no meio da parábola, eu vou colocar o PL2 sobre 8, que é P3, L, distância 3 ao quadrado dividido por 8. Isso aqui dá 3,38. Tá? Então, é isso aqui. Essa parte do diagrama. Vamos observar agora o outro pilar. Então, esse ponto aqui, ó, ele é uma extremidade e eu não tenho momento aplicado nele, então o momento nele é 0. Olhando esse ponto aqui em cima do pilar, ó, para eu achar o momento nele, eu só olho daqui até aqui. E não tem nada que cause momento nesse ponto, né? Não tem carregamento nenhum nesse trecho, então o momento aqui nessa extremidade também é 0. Como não tem carregamento nenhum, eu ligaria os dois momentos com uma reta. Então, significa que o momento nesse pilar inteiro dá 0. Se é 0 no pilar, é 0 aqui na viga também. Aí eu pego esse ponto da viga e esse, ó, entre esses dois pontos, eu tenho carregamento distribuído. Então, o que eu faço? Ligo os dois pontos com uma linha pontilhada e penduro uma parábola. No meio do vão da parábola, eu tenho PL2 sobre 8. Então, P é o carregamento distribuído, 5. L é a distância, 3. Dividido por 8. Isso aqui dá 563. Tá? Então, meu diagrama de momento do caso 0 é esse. Vamos para o caso 1 agora. Então, o caso 1, né, ele é o sistema principal sem os carregamentos e no lugar do peristático X1 eu coloco uma força unitária, que foi o que eu acabei fazendo aqui. Vou precisar descobrir as reações de apoio desse engaste, então eu sei que, como não tem força horizontal nenhuma, né? Carregamento horizontal, não vai ter reação horizontal, posso nem colocar. Vai ter uma reação vertical e ela vai estar para baixo, porque eu só tenho um carregamento para cima, então eu vou chamar essa reação de VA. E vai ter um momento que eu vou chamar de MA, tá? Eu já coloquei o momento no sentido horário, porque eu sei que ele vai dar horário, mas se você colocar no sentido anti-horário e der negativo, né, a conta que você fizer, significa que é no outro sentido. Então, vamos achar as reações de apoio aqui, né? Eu sei que somatório de forças em Y igual a 0, então eu tenho VA para baixo e eu tenho 1 para cima. Daqui eu tiro que VA vale 1. Deu positivo, significa que eu acertei o sinal, ele é para baixo mesmo, acertei o sentido. E somatório de momentos em torno a um ponto qualquer, vou escolher o ponto A igual a 0. Então, vou começar com esse momento MA aplicado, que está no sentido horário. E quem mais causa momento em A? Essa força vertical de 1, vezes essa distância de 3 metros, então 1 vezes 3, e em relação ao ponto A, ó,
tá girando no sentido anti-horário. Então, menos 1 vezes 3, que tá no sentido anti-horário, igual a 0. Daqui eu tiro que MA vale 3, é 3 metros, né? Deu positivo, significa que ele é nesse sentido horário mesmo. Então, MA, então aqui VA igual a 1 e MA vale 3, tá? E aí, vamos fazer os diagramas, o diagrama, né, de momento. Vamos começar com esse ponto A, que é uma extremidade, só que eu tenho um momento aplicado de 3. E só para facilitar, né, esse momento, ó, eu acho mais fácil trabalhar com ele quando ele tá desse jeito aqui. Não assim, que tá meio de ladinho, assim, como se ele estivesse deixando essa minha barra entre parênteses, tá vendo? Que aqui é mais fácil para ver na lixa de que lado que ele traciona. Eu vou pegar minha lixa e na extremidade inferior eu vou aplicar esse momento aqui. E aí eu vejo que está tracionando o lado de dentro. Então eu sei que nesse ponto aqui eu tenho momento de 3, tração do lado de dentro. Vamos ver esse outro ponto aqui, ó, esse ponto que é o ponto B, né? Então, ó, quem que causa momento em B? Eu tampo, só vou enxergar de A até B. O que que tá causando momento em B? Esse momento de 3, porque ele entra em B também, né? O momento, ele não importa a distância, ele entra puro. 1 não causa momento em B, mas esse momento de 3 causa. Então, eu sei que eu tenho momento de 3 em B. E é isso que eu vou fazer, ó. Esse momento de 3, eu continuo aplicando ele onde ele está aplicando. E eu vejo que a minha barra inteira está tracionando o lado de dentro. Então, no ponto B, esse momento é 3 tração para dentro também. Entre A e B não tem o carregamento, então eu vou ligar esses dois momentos com uma reta. Então fica um retângulo, né? Beleza. Vamos passar para o outro pilar, né? Esse ponto aqui, então esse é o ponto C, esse é o ponto D. Ponto D é uma extremidade, não tem o momento aplicado, então o momento em D é 0. Ponto C, ó, só vou enxergar de D até C. Quanto vale o momento em C? Não tem nada aqui que cause momento em C, porque essa força vertical, ó, ela passa pelo ponto C. Então, o momento em C é 0 também. Entre os dois pontos não tem carregamento, então na minha barra inteira o momento vai ser igual a 0. Se é 0 no pilar, é 0 na viga também. E aqui eu vou rebater esse momento, ó. Se aqui no pilar é 3 para dentro, na viga eu também tenho 3 para dentro. Entre o ponto B e o ponto C não tem carregamento, então eu vou ligar esses dois momentos com uma reta, tá? Então esse é o diagrama de momentos do caso 1. Vamos para o caso 2, que vai ser sistema principal sem carregamentos e uma força unitária no lugar do hiperestático X2, tá? Então vamos lá. Já desenhei aqui meu caso 2. Uma força unitária no lugar do hiperestático X2. E aí eu vou achar minhas reações de apoio. Então, olha que louco. Eu só vou ter uma reação horizontal, que eu vou chamar ela de HA. A vertical vai dar 0 e o momento vai dar 0, porque quando eu fizer somatória de forças verticais igual a 0, eu vou ter essa reação e não tenho mais nenhuma força vertical, então ela dá 0. Somatório de momentos em A igual a 0, esse 1 na horizontal, ó, ele passa pelo ponto A, então ele não causa momento em A.
Então não tenho nada, vai dar que o meu momento vale zero. Então só vou ter essa reação HA, que é somatória de forças em X igual a zero. Eu tenho HA para a esquerda e eu tenho 1 para a direita. Daqui, então, eu tiro que HA vale 1, deu positivo, então ele é para a esquerda mesmo. Então, vou até escrever aqui HA igual a 1. E aí, a gente faz o diagrama de momentos. Então, vou nomear os pontos aqui. Ponto A é uma extremidade, eu não tenho momento aplicado, então o momento em A vale zero. Ponto D é uma extremidade, eu não tenho momento aplicado, então o momento em D vale zero, tá? Que eu vou fazer aqui? Vamos ver o momento em B. Então, só vou enxergar de A até B, ó. Quem que causa momento em B? Essa força de 1 vezes essa distância de 3. 1 vezes 3, sentido horário. Então, ó, vou aplicar lá no ponto A essa força de 1 e eu vejo que ela está causando tração do lado de dentro. Então, lá no ponto B, eu tenho um momento de 3 tração para dentro. Então, aqui eu tenho 3 para dentro. Entre o ponto A e o ponto B não tem carregamento, então eu ligo esses dois momentos com uma reta. Vamos ver o momento em C? Então, vou tampar, só vou enxergar de D até C. E aí eu tenho, ó, 1 vezes 3, né? Essa força de 1 vezes essa distância de 3. Em relação ao ponto C, tá girando aqui no sentido anti-horário, então o que eu faço? Eu pego minha lixa, ó, no ponto D, eu aplico essa força de 1 e eu vejo que tá tracionando o lado de dentro da minha lixa. Então, no ponto C, eu também tenho momento de 3 tração do lado de dentro. Entre o ponto C e o ponto D, não tem o carregamento, então eu vou ligar esses dois momentos com uma reta, tá? Se no pilar eu tenho 3 para dentro, na viga eu tenho 3 para dentro também. Mesma coisa aqui, se no pilar eu tenho 3 para dentro, na viga eu também tenho 3 para dentro. Entre o ponto B e C não tem carregamento, então vou ligar esses dois momentos com uma reta. Então, esse é o diagrama de momentos do caso 2, tá? O que a gente precisa fazer agora? Os deslocamentos. Então, antes da gente começar, vou calcular EI, né? Então, meu módulo de elasticidade é 2,5 vezes 10 à sétima. E todos os meus elementos estruturais têm 20 centímetros de base, 30 centímetros de altura e são retangulares. Então, é BH ao cubo sobre 12. Isso aqui dá 11.250 kN vezes metro quadrado. O meu EI, então, está calculado. E aí, agora, então, a gente vai precisar fazer os deslocamentos. Então, eu tenho caso zero, eu vou combinar ele com os dois casos. Então, vou ter delta 1, 0 e delta 2, 0. Então, delta 1, 0 é caso 1 e caso 0. E delta 2, 0 é caso 2 e caso 0. O delta 1, né? O caso 1 e o caso 2, eu vou combinar eles entre si, né? Então, em relação ao caso 1, eu tenho delta 1, que é caso 1 e caso 1, e eu tenho o delta 2, 1, que vai ser igual ao delta 1, 2.
que é caso 2 e caso 1, né? Então, tem o caso 1 com caso 1, caso 2 com caso 1. E só falta o delta 2, 2, que vai ser o caso 2 e caso 2. Então, preciso calcular 1, 2, 3, 4, 5 deslocamentos, tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou começar com delta 1, 0. Que esses deslocamentos envolvendo o caso 0 são os mais chatinhos para a gente calcular. Por quê? O que eu vou fazer? Ó, vamos observar aqui. Será que cabe os dois? Mais ou menos, né? Tá vendo o pilar aqui do caso 0? Eu não tenho essa figura, então eu vou ter que pegar duas. Um trapézio e uma parábola. E para viga, eu vou ter que pegar um triângulo e uma parábola. Então, é um monte de combinação, né? Então, vai ser meio chatinho aqui de fazer. Então, eu preciso fazer isso, e é isso que eu vou fazer. Já vou desenhar, então, para o pilar, ó, um trapézio para fora de 36 e 22,5 e uma parábola para dentro de 3,38. Então, vou desenhar aqui, ó. Um trapézio, então aqui em cima é 22,5, aqui embaixo é 36. E o comprimento dele é 3 metros. E eu tenho uma parábola que tá para o outro lado, né? Se o trapézio tá para a esquerda, a parábola tá para a direita. A altura dela é 3,38 e o comprimento dela é 3 metros. Vou combinar com um pilar do caso 1, ó, que é um retângulo para dentro de altura 3. Então, os dois. Então, aqui eu vou ter que combinar um retângulo para dentro, altura 3. E aqui, mesma coisa, um retângulo para dentro, altura 3. Esse tá para fora, esse tá para dentro, vai ser negativo. Esse tá para dentro, esse também tá para dentro, então é positivo. E aí já vou dividir a minha viga. Então eu tenho um triângulo para cima de 22,5 e 3 metros e uma parábola para baixo de 5,63. Então eu tenho um triângulo para cima de 22,5, 3 metros, e eu tenho uma parábola para baixo de 3 metros e 5,63. E eu vou combinar com o que eu tenho no caso 1, que é um triângulo para baixo de 3 e comprimento 3, né? Então aqui eu tenho um triângulo para baixo, 3 e 3, e aqui um triângulo para baixo, 3 e 3. Esse tá para cima, esse tá para baixo, negativo. Esse tá para baixo, esse também tá para baixo, então positivo. Aí eu vou pegar na minha tabela de Kurt-Beyer, ó, eu preciso combinar um retângulo com um trapézio. Então vou pegar aqui, ó, trapézio com retângulo. Vai ser meio S vezes K, que é a altura do retângulo, e 1 mais I2. Então, deixa eu copiar aqui. Meio SK e 1 mais I2. Então, aqui é menos, né? Meio. S, comprimento, que é 3 metros. E altura do retângulo, que é 3. K, desculpa, a altura do retângulo, que é 3. E 1 mais I2 são as alturinhas do trapézio. Então, 22,5 mais 36. Fazendo essas contas aqui, isso aqui dá menos 263 e 25. Vamos combinar agora parábola com retângulo. Então, pego minha tabela, ó.
parábola com retângulo, 2/3 de SIK. Então, 2/3 SIK. 2/3 S é o comprimento, 3 metros, e a altura da parábola, 3,38. E K, altura do retângulo, 3. Fazendo essas contas, isso aqui dá 20 e 28. Vamos pegar dois triângulos agora, ó, e os dois, a alturinha tá pro mesmo lado, né? Tá pro lado esquerdo, então eu vou pegar dois triângulos que estão para o mesmo lado. Então, ó, esse tá para a direita, esse tá para a direita, os dois estão pro mesmo lado. Então, vou pegar essa combinação, 1/3 de SIK. Eu não tenho uma combinação que os dois estão para a esquerda. O que eu tenho é dois triângulos do mesmo lado ou um para cada lado, né? Então, tem que lembrar que é importante checar que os dois triângulos estão do mesmo lado. Então, isso aqui é 1/3 de SIK. 1/3 SIK, então é menos 1/3, S é comprimento, 3, I é a altura de um triângulo, então 22,5, e K a altura do outro, 3. Fazendo essas contas, isso aqui dá menos 67,5. E aqui eu tenho triângulo com parábola, então na minha tabela, ó, eu vou pegar parábola com triângulo, 1/3 de SIK. 1/3 SIK. Então, 1/3 de S, comprimento, 3 metros, e parábola, 563, K, triângulo, 3. Isso aqui dá 16,89. Então, o meu delta 0, eu vou somar tudo isso aqui. Então, vai ser menos 263,25, mais 20,28, menos 67,5, mais 16,89, dividido por EI, que eu calculei lá em cima, é 11.250. Isso aqui dá menos 0,026 metros, ou menos 26,10 milímetros, tá? Então, calculei o delta 1,0. O que a gente precisa fazer? Calcular o delta 2,0, que é o caso 0 com o caso 2. Então, o delta 2,0, o caso 0 eu vou dividir igualzinho eu fiz aqui. Então, essa coluna da esquerda eu vou copiar, porque é meu caso 0. Ó. O pilar é um trapézio e uma parábola, e a viga é um triângulo e uma parábola. Então, vou copiar isso aqui. Copiei, então, né? Só copiei, que isso é o caso 0. E agora eu vou misturar o caso 0 com o caso 2. Vou ignorar esse pilar da direita, porque no caso 0, o momento aqui é 0. Então, eu vou misturar o pilar com um triângulo para dentro de 3. Então, aqui é um trapézio para fora e um triângulo para dentro. Um tá para fora, um tá para dentro, vai ser negativo. Aqui uma parábola para dentro e um triângulo para dentro. Então, os dois estão para dentro, isso aqui é positivo. E na minha viga, ó, eu tenho um retângulo para baixo de altura 3. Então, isso que eu vou fazer. Vou pegar aqui um triângulo para cima, retângulo para baixo, altura 3. Um para cima, um para baixo, negativo. E aqui, parábola para baixo, retângulo para baixo, altura 3. Os dois para baixo, positivo. E aí eu preciso olhar a minha tabela, né, de Kurt-Beyer e ver o que vai dar isso aqui. Então, eu tenho trapézio com triângulo. Então, vou pegar isso aqui, ó, trapézio com triângulo.
Ó, então aqui o que é importante é o trapézio, o I2, é que tá do mesmo lado da altura do triângulo. Por que que isso é importante? Porque ele eu vou multiplicar por 2, ó. E o I1 do trapézio, que é o que tá do outro lado, ele entra sozinho. Então, minha combinação de trapézio com triângulo é 1/6 SK e 1 mais 2 e 2. Então, isso aqui é 1/6 SK e 1 mais 2 e 2. Então, o meu I2, o que eu estou multiplicando por 2 é o que está do mesmo lado do triângulo. Então, vai ser o 22,5. O 36, então, vai ser o I1, que é o que está para o outro lado. E aí, eu faço essa conta, ó, dá menos 1/6 S, 3 metros, e K, desculpa, a altura do triângulo é 3, e 1 é o 36, e 2 é 2 vezes 22,5. Então, isso aqui dá menos 121,5, tá? Parábola com triângulo, ó, já fiz isso várias vezes hoje. Parábola com triângulo. Então, parábola com triângulo é esse, 1/3 SIK. 1/3 SIK. 1/3 S, 3 metros, I, 3,38. K é 3. Isso aqui dá 10,14. Triângulo com retângulo. Então, eu pego aqui. Triângulo com retângulo, meio de SIK. Então, dá menos meio S, 3 metros, I, 22,5 e K é 3. Isso aqui dá menos 101,25. Eu acho, deixa eu só confirmar essa conta aqui. É isso mesmo. E parábola e triângulo e retângulo. Parábola com retângulo, ó. Parábola com retângulo, 2/3 de SIK. Então, 2/3 SIK. 2/3 de S é 3 metros e 5,63 e K é 3. Isso aqui dá 33,78. O que eu vou fazer agora para achar o delta 2,0? Eu vou somar tudo isso, então, menos 121,5 mais 10,14 menos 101,25 mais 33,78. E vou dividir por EI, que é 11.250. Isso aqui dá menos 0,0159 metros ou menos 15,9 milímetros, tá? Então, achei delta 2,0. Falta achar delta 1,1, delta 2,2 e delta 1,2, que é igual ao delta 2,1. Né? Então, vamos fazer o delta 1,1 primeiro, que vai ser caso 1 com caso 1. Então, ó, eu vou ter retângulo com retângulo e triângulo com triângulo, ó. Vou até desenhar aqui. Esse é o delta 1,1. Eu tenho um retângulo para dentro com ele mesmo. E eu tenho um triângulo para baixo com ele mesmo.
Então, é tudo positivo, né? Que é os dois estão para dentro, os dois estão para baixo, né? Então, eu vou pegar aqui retângulo com retângulo, ó, S e K. Isso aqui, então, S é 3, I é 3 e K é 3. Isso aqui dá 27. E triângulo com triângulo, os dois triângulos são iguais, então vou pegar dois iguais aqui, ó. 1/3 de S e K. 1/3 de S é 3, I é 3 e K é 3, isso aqui dá 9. Então, o delta 1, vou somar 27 mais 9 e vou dividir por aí, 11.250. Isso aqui dá 0,0032 metros, que é 3,2 milímetros, tá? Esse é o delta 1. Vou pegar agora o delta 2,2, que é caso 2 com caso 2, né? Que a gente faz ele com ele mesmo é mais fácil. Então, vou pegar aqui o delta 2,2. Vamos olhar para o caso 2 aqui. Eu tenho um triângulo para dentro de 3, altura 3, né? E comprimento 3. Então, vou multiplicar por ele mesmo. E aqui eu também tenho um triângulo para dentro, ó, altura 3 e altura 3, comprimento 3. Então eu posso fazer isso, triângulo para dentro com triângulo para dentro, eu posso fazer essa combinação 2 vezes. E ela vai ser positiva, mas eu preciso lembrar de multiplicar por 2 o que é triângulo com triângulo aqui, tá? Que eu já vou fazer, né? Então, triângulo com triângulo, acabei de ver, ó, 1/3 de S e K. Então, 2 vezes 1/3, S é 3 metros e a altura do triângulo é 3, K, altura do triângulo 3. Isso aqui dá 18. E no caso 2, eu tenho um retângulo para baixo, ó, 3, altura 3, comprimento 3. Então, vou pegar um retângulo, comprimento 3, altura 3, vou multiplicar por ele mesmo. Isso aqui, ó, retângulo com retângulo, S e K. Dá positivo, né? Porque é ele com ele mesmo, S e K. S, 3 metros, I, altura do retângulo 3, K, altura do outro retângulo 3. Isso aqui dá 27. E aí, então, delta 2,2, eu vou somar 18 com 27. E vou dividir por aí, 11.250. Isso aqui dá 0,0004 metros ou 4 milímetros. E agora falta fazer o delta 2,1, que é igual ao delta 1,2, que vai ser caso 1 com caso 2. Então, caso 2 é isso aqui, eu tenho o diagrama em todos, mas no caso 1, ó, eu não tenho no pilar da direita, então ele eu vou ignorar no caso 2. Então, ó, para o pilar no caso 1, eu tenho um retângulo para dentro. Então, no pilar, ó, caso 1, eu tenho um retângulo, aqui é 3 metros e a altura dele é 3, e ele tá para dentro. Nesse pilar, no caso 2, ó, eu tenho um triângulo para dentro, altura 3, comprimento 3. Então, triângulo para dentro,
Então, eu vou multiplicar. Os dois estão para dentro, né? Então, é positivo. Vou multiplicar um retângulo por um triângulo. Triângulo por retângulo, ó. Meio de S e K. Então, vai ser meio, S é 3 metros, I é 3 e K é 3. Isso aqui dá 13,5. E aí, vamos ver a viga, né? A viga, ó, no caso 1, triângulo para baixo de 3. Então, triângulo para baixo de 3. E aqui é 3 também. E no caso 2, eu tenho um retângulo para baixo de 3. Então, retângulo para baixo, comprimento 3, altura 3. Os dois estão para baixo, então é positivo, então vou multiplicar um retângulo por um triângulo que eu acabei de fazer aqui, né? É meio de S e K. Então, isso aqui dá meio de 3 metros e 3 e K é 3. Isso aqui dá 13,5. Então, o meu delta 2,1, que é igual ao delta 1,2, eu vou somar esses dois, 13,5 mais 13,5, e vou dividir por aí, 11.250. Isso aqui dá 0,0024 metros ou 2,4 milímetros. Calculei todos esses deslocamentos. Agora eu preciso fazer a superposição de efeitos. Então, eu vou pegar aquela equação, ó, delta 1, 0 mais delta 1, 1, x1 mais delta 1, 2, x2 igual a 0. E delta 2, 0 mais delta 2, 1, x1 mais delta 2, 2, x2 igual a 0. Vou só ajeitar isso aqui, né? Isso aqui, então, eu tenho delta 1, 1, x1 mais delta 1, 2, x2 é igual a menos delta 1, 0. E delta 2, 1, x1 mais delta 2, 2, x2 é igual a menos delta 2, 0. E aí só vou substituir. Então, ó, delta 1, 1, 3,2 milímetros. Então, 3,2 vezes x1 mais delta 1, 2, acabei de calcular, ó, 2,4. 2,4 x2 é igual menos delta 1, 0. Então, delta 1, 0, ó, opa, eu fiz ele aqui. Delta 1, 0, ele dá menos 26,10. Como eu vou fazer menos ele, vai dar mais 26,10. Equação de baixo, delta 2, 1, acabei de achar, 2,4 x1 mais delta 2, 2, então delta 2, 2, ó, 4x2 é igual a menos delta 2, 0. Então, delta 2, 0, ó, dá menos 15,9. Se eu fizer menos ele, é mais 15,9. Então, esse é o sisteminha que eu preciso resolver. O que eu vou fazer? Eu quero igualar o que está multiplicando x1. Então, vou multiplicar a equação de cima por 2,4 e a equação de baixo por menos 3,2. Tá? Então, vou fazer isso aqui. 3,2 vezes 2,4, isso aqui dá 7,68. x1.
2,4 vezes 2,4 dá 5,76x2. 26,10 vezes 2,4 dá 62,64. 2,4 vezes menos 3,2 dá menos 7,68x1. 4 vezes menos 3,2 dá menos 12,8x2. Igual 15,9 vezes menos 3,2 dá menos 50,88. Vou somar essas duas, né? Então, 7,68x1 menos 7,68x1 dá 0. 5,76x2 menos 12,8x2 dá menos 7,04x2. Isso aqui é igual a 62,64 menos 50,88, igual a 11,76. Então, vou achar x2, ó. x2 é igual a 11,76 dividido por menos 7,04. Isso aqui dá menos 1,67, tá? x2 deu negativo. O que isso significa? Eu tinha assumido, ó, que ele era para a direita. Na verdade, se ele deu negativo, é porque ele é para a esquerda, tá? E agora eu vou achar x1, então vou pegar essa equação aqui e substituir o x2 por menos 1,67. Então, ó, 3,2x1 mais 2,4 vezes menos 1,67 é igual a 26,10. Aqui eu chego, então, que 3,2x1 vale 30,108. Então, x1 vale 30,108 dividido por 3,2, né? Isso aqui dá 9,41. x1 deu positivo, ó. Eu tinha assumido que ele era para cima, então x1 deu para cima mesmo. Vou terminar esse vídeo por aqui, e aí na parte 2 vai ficar só os diagramas da estrutura final para eu fazer, tá bom?